Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 40. Irmão Lobo. Os captores de Elaine olharam para Brigitte, atordoados, e Elaine aproveitou o momento para sacudir o corpo para o lado. Ela rolou de joelhos, a gravidez a deixava desajeitada, mas ela não era incapaz. O medalhão que Melar segurava contra si escorregou para o chão, e ela encontrou o brilho de Saidar aguardando seu alcance. Ela se encheu do poder e segurou a barriga. Seus filhos se agitaram lá dentro. Elaine teceu correntes de ar, jogando seus captores para trás. Perto dali, os guardas de Elaine, reunidos, romperam os soldados de Melar. Alguns pararam ao ver Brigitte. Continuem lutando, seus filhos da mãe, gritou Brigitte, disparando flechas contra os mercenários. Posso estar morta, mas ainda sou a maldita comandante de vocês, e vocês obedecerão às ordens. Isso os impulsionou a se movimentar. A névoa crescente subia em espiral, enevoando o campo de batalha. Parecia brilhar fracamente na escuridão. Em instantes, a canalização de Elaine, o arco de Brigitte e o trabalho de seus guardas fizeram os mercenários amigos das trevas remanescentes de Melar fugirem. Brigitte abateu 6 deles com flechas enquanto fugiam. Brigitte, disse Elaine em meio às lágrimas. Sinto muito. Desculpe. Brigitte se virou para ela. Desculpe. Porque você está de luto, Elaine. Eu recuperei tudo. Minha memória voltou. Ela riu. É maravilhoso. Não sei como você me suportou nessas últimas semanas. Eu fiquei pior do que uma criança que acabou de quebrar seu arco favorito. Luz. O interior de Elaine lhe dizia que ela ainda havia perdido seu guardião, e a dor da quebra do vínculo não era algo racional. Não importava que Brigitte estivesse diante dela. Talvez eu devesse te vincular novamente. Não ia dar certo, disse Brigitte, acenando com a mão em um gesto de descaso. Você está machucada. Nada além do meu orgulho. Sorte sua, mas ainda mais sorte que a trombeta tenha sido tocada naquela hora. Elaine assentiu. Vou me juntar aos outros heróis, disse Brigitte. Você fica aqui e se recupera. Queime isso, disse Elaine, forçando-se a se levantar. Não vou ficar para trás agora. As gatinhas estão bem. Vou cavalgando. Elaine. Meus soldados acham que estou morta, disse Elaine. Nossas linhas estão se rompendo, nossos homens morrendo. Eles precisam me ver para saber que ainda há esperança. Eles não saberão o que esta névoa significa. Se alguma vez precisaram de sua rainha, este é o momento. Nada menos que o tenebroso poderia me impedir de retornar agora. Brigitte franziu a testa. Você não é mais minha guardiã, disse Elaine. Mas ainda é minha amiga. Quer cavalgar comigo? Tola teimosa. Não fui eu quem se recusou a ficar morta. Juntas, disse Brigitte, assentindo. A vienda parou de repente, ouvindo novos uivos. Não pareciam exatamente lobos. A tempestade em Xaiolgu continuava. Ela não sabia qual lado estava vencendo. Por toda parte jaziam corpos, alguns dilacerados por lobos, outros ainda ardendo sob os ataques do poder único. Os ventos da tempestade chicoteavam e rugiam, embora não chovesse, e ondas de poeira e cascalho a cobriam. Ela sentia a canalização vinda do poço da perdição, mas era como um pulso silencioso, em oposição à tempestade que a purificara. Randy. Ele estava bem. O que estava acontecendo? As nuvens brancas trazidas pelos caçadores de vento agitavam-se entre as nuvens negras de tempestade acima, formando um redemoinho maciço e sinuoso acima do pico da montanha. Pelo que ela ouvirá dos caçadores de vento, eles haviam recuado para uma saliência bem acima da entrada da caverna, em Xaiolgu, ainda trabalhando na tigela dos ventos, estavam em um ponto crítico. Mais de 2/3 de seus homens haviam sucumbido à exaustão. Em breve, a tempestade consumiria tudo. A vienda rondava o redemoinho, buscando a fonte daqueles uivos. Ela não tinha outros canalizadores com quem se conectar, agora que Rafela partirá para se juntar à última resistência dos jurados do dragão na caverna. Ali, no vale, diferentes grupos se matavam, alternando-se. Donzelas, sábias, Sisvaiama, Trollocs, desvanecidos. E lobos, centenas deles haviam se juntado à batalha até então. Havia também alguns Domani, Tairens e jurados do dragão,
embora a maioria deles lutasse perto da trilha que levava a Randy. Algo atingiu o chão ao seu lado, cantarolando, e ela se lançou contra ele antes de pensar. O dragar explodiu em chamas como um graveto seco por 100 dias de sol. Ela respirou fundo, olhando ao redor. Uivos! Centenas e centenas deles. Ela correu em direção aos uivos, atravessando o vale. Ao fazê-lo, alguém emergiu das sombras empoeiradas, um homem magro, de barba grisalha e olhos dourados. Ele estava acompanhado por uma pequena matilha de lobos. Eles a encararam e depois voltaram na direção que estavam seguindo. A vianda parou. Olhos dourados. Oh, aquele que corre com lobos, ela chamou o homem. Você trouxe Perrin Aybara com você? O homem congelou. Agiu como um lobo, cauteloso, porém perigoso. Eu sei de Perrin Aybara, respondeu, mas ele não está comigo. Ele caça em outro lugar. A vianda se aproximou do homem. Ele a observava, cauteloso, e vários de seus lobos rosnaram. Não parecia que confiassem nela ou em sua espécie muito mais do que confiavam nos Trollocs. Esses novos uivos, ela gritou por cima do vento, são dos seus amigos. Não, disse o homem, com o olhar cada vez mais distante. Não, não mais. Se você conhece mulheres que canalizam, Aiel, traga-as agora. Ele se afastou em direção aos sons, sua matilha correndo com ele. A vianda o seguiu, mantendo distância dos lobos, mas confiando mais nos sentidos deles do que nos seus. Chegaram a uma pequena elevação no fundo do vale, que ela vira Itural de usar ocasionalmente para supervisionar a defesa da passagem. Surgindo da passagem, dezenas de vultos escuros. Lobos negros, do tamanho de pequenos cavalos. Eles corriam pela rocha e, embora estivessem fora de sua vista, a vianda sabia que estavam deixando pegadas derretidas na pedra. Centenas de lobos atacaram as formas mais escuras, saltando sobre suas costas, mas foram lançados para longe. Não pareciam estar fazendo muita coisa. O homem com os lobos rosnou. Cães das trevas! Gritou a vianda. Sim, respondeu ele, berrando para ser ouvido em meio à tempestade. Esta é a caçada selvagem, a pior da espécie. Estes não podem sucumbir a armas mortais. As mordidas de lobos comuns não os machucarão, não permanentemente. Então por que eles brigam? O irmão lobo riu. Por que qualquer um de nós luta? Porque precisamos tentar vencer de alguma forma. Vão. Tragam Aes Sedai, alguns desses Ashamen, se conseguirem encontrá-los. Essas criaturas atropelarão seus exércitos com a mesma facilidade com que uma onda atropela pedrinhas. O homem desceu a encosta correndo, com seus lobos se juntando a ele. Ela entendia por que eles lutavam. Eles podiam não conseguir matar os cães das trevas, mas podiam desacelerar as criaturas. E essa era a vitória deles, dar a Randy tempo suficiente para fazer o que precisava. Ela se virou, alarmada, correndo para reunir os outros. A sensação de um poderoso canalizador empunhando um saidar por perto a paralisou. Ela se virou, olhando na direção da fonte da sensação. Graendal estava lá, à sua frente, quase invisível. Ela calmamente lançou tramas mortais contra uma linha de defensores da pedra. Ela havia reunido um pequeno grupo de mulheres, Aes Sedai, sábias, e alguns guardas. As mulheres se ajoelharam ao seu redor e deviam estar alimentando-a com seu poder, considerando a força das tramas que ela liberava. Seus guardas eram 4 homens Aiel com véus negros, não vermelhos. Sob compulsão, com certeza. A vianda hesitou, hesitante. E os cães das trevas? Preciso aproveitar esta oportunidade, pensou ela. Ela se moveu, lançando um raio de luz azul no céu, o sinal com o qual ela, Amis e Katsuane haviam concordado. Isso, é claro, alertou Graendal. A renegada girou sobre a vienda e a atacou com fogo. A vienda esquivou-se, rolando. Um escudo veio em seguida, tentando isolar a vienda da fonte. Ela puxou desesperadamente o máximo do poder único que conseguia, puxando através do broche de tartaruga. Cortar uma mulher com um escudo era como tentar cortar uma corda com uma tesoura. Quanto mais grossa a corda, mais difícil era cortá-la. Nesse caso, a vienda havia absorvido saiar suficiente para repelir o escudo. Ela cerrou os dentes, tecendo suas próprias tramas. Leve, ela não havia percebido o quanto estava cansada. Quase escorregou, os fios do poder único ameaçando escapar de seu controle. Ela os colocou no lugar pela força de vontade e liberou uma onda de ar e fogo, embora soubesse que aqueles cativos incluíam amigos e aliados. Eles preferiam morrer a serem usados pela sombra, disse a si mesma enquanto se esquivava de outro ataque.
O chão explodiu ao seu redor, e ela mergulhou. Não. Continue andando. A Aviendha se levantou de um salto e correu. Isso salvou sua vida quando um raio começou a cair atrás dela, derrubando-a novamente no chão com sua força. Ela emergiu sangrando de vários cortes no braço e começou a tecer teias. Teve que largá-las quando uma trama complexa se aproximou dela. Compulsão. Se isso a dominasse, a Aviendha se tornaria mais uma das escravas da mulher, forçada a emprestar sua força para subjugar a luz. A Aviendha entrelaçou a terra no chão à sua frente, lançando lascas de rocha, poeira e fumaça. Então, rolou para longe, procurando um buraco no chão, espiando com cuidado. Prendeu a respiração e não canalizou. Os ventos fortes dissiparam a distração que ela havia criado. Graendal hesitou no meio do campo. Ela não conseguia sentir a Aviendha, que antes havia colocado sobre si a trama que mascarava sua habilidade. Se ela canalizasse, Graendal saberia, mas se não fizesse, estaria segura. Os servos Aiel de Graendal saíram em busca de Aviendha, com seus véus erguidos. A Aviendha sentiu-se tentada a canalizar ali mesmo, para acabar com suas vidas. Qualquer Aiel que ela conhecesse lhe agradeceria por isso. Ela conteve a mão, não queria se entregar. Graendal era forte demais. Ela não conseguiria encarar a mulher sozinha. Mas se esperasse. Uma trama de ar e espírito atacou Graendal, tentando isolá-la da fonte. A mulher praguejou, girando. Katsuane e Amis haviam chegado. Fiquem de pé. Fiquem de pé por Andor e pela rainha. Elaine galopava por entre grupos de lanceiros, agora em desordem, com os cabelos esvoaçando atrás de si, gritando com uma voz poderosa. Ela empunhava uma espada, embora só a luz soubesse o que faria com ela se tivesse que brandi-la. Os homens se viraram quando ela passou. Alguns foram abatidos pelos Trollocs. As feras avançavam através das defesas, deleitando-se com as linhas rompidas e a matança. Meus homens estão muito perdidos, pensou Elaine. Oh, luz! Meus pobres soldados! A história que ela viu foi de morte e desespero. As formações de piques andoranos e cairieninos haviam se disperso após sofrerem baixas horríveis. Agora os homens estavam reunidos em pequenos grupos, muitos se dispersando, lutando por suas vidas. Fiquem de pé! Gritou Elaine. Fiquem com sua rainha! Mais homens pararam de correr, mas não voltaram à luta. O que fazer? Lutar! Elaine atacou um Trolloc. Ela usou a espada, apesar de, momentos antes, ter pensado que seria inútil com ela. E era. O Trolloc com cabeça de javali pareceu surpreso enquanto a golpeava. Felizmente, Birgitte estava lá e atirou no antebraço da fera enquanto ela se lançava contra Elaine. Isso salvou sua vida, mas ainda assim não a permitiu matar a maldita criatura. Sua montaria, emprestada de um de seus guardas, dançava ao redor, impedindo o Trolloc de abatê-la, enquanto ela tentava apunhalá-lo. Sua espada não se moveu na direção que ela desejava. O poder único era uma arma muito mais refinada. Ela usaria se precisasse, mas preferia lutar pelo momento. Ela não precisou lutar muito. Soldados a cercaram, despachando a fera e defendendo-a de outros 4 que começaram a avançar sobre ela. Elaine enxugou a testa e recuou. O que foi isso? Perguntou Birgitte, cavalgando até ela e disparando uma flecha em um Trolloc antes que ele pudesse matar um dos soldados. Pelas unhas de Ratcliffe, Elaine. Achei que já tinha visto a extensão da sua tolice. Elaine ergueu a espada. Perto dali, homens começaram a gritar, a rainha vive! Eles gritaram. Pela luz e por Andor. Fiquem ao lado da rainha. Como você se sentiria, disse Elaine suavemente, se visse sua rainha tentando matar um Trolloc com uma espada enquanto você fugia? Eu sentiria que precisava me mudar para outro país. Birgitte disparou, disparando outra flecha, onde os monarcas não tivessem pudim no lugar do cérebro. Elaine fungou. Birgitte podia dizer o que quisesse, mas a manobra funcionou. Como um pouco de fermento, a força dos homens que ela havia reunido cresceu, expandindo-se para ambos os lados e construindo uma linha de batalha. Ela manteve a espada erguida, gritando, e, após um momento de indecisão, criou uma trama que fez um estandarte majestoso de Andor flutuar no ar acima dela, o leão vermelho para iluminar a noite. Isso atrairia fogo direto de Demandred e seus canalizadores, mas os homens precisavam do farol. Ela repeliria os ataques conforme eles surgissem. Eles não fizeram, enquanto ela cavalgava pelas linhas de batalha, gritando palavras que davam esperança aos seus homens. Pela luz e por Andor. Sua rainha vive. Levante-se e lute.
Mate avançou ruidosamente pelo topo das colinas com os restos de um outrora grandioso exército, avançando para sudoeste. Os Trollocs estavam concentrados à sua esquerda, o exército Charan à sua direita. Enfrentando o inimigo estavam os heróis, os fronteiriços, Cared e seus homens, Ogier, arqueiros de 2 rios, mantos brancos, Gialdanin e Mayeners, mercenários, Tina e seus refugiados jurados pelos dragões. E o bando da Mão Vermelha. Seus próprios homens. Ele se lembrava, dentro daquelas memórias que não eram suas, de liderar forças muito maiores. Exércitos que não estavam fragmentados, mal treinados, feridos e exaustos. Mas que a luz o ajudasse, ele nunca se sentirá tão orgulhoso. Apesar de tudo o que acontecerá, seus homens levantaram os gritos de ataque e se lançaram à batalha com vigor renovado. A morte de Demandred deu a Mate uma chance. Ele sentiu os exércitos avançando, e através deles fluía aquele ritmo instintivo da batalha. Este era o momento que ele tanto buscava. Era a carta na qual apostar tudo o que tinha. Probabilidades de 10 para 1, ainda, mas o exército Charan, os Trollocs e os desvanecidos não tinham cabeça. Nenhum general para guiá-los. Diferentes contingentes tomaram ações conflitantes enquanto vários desvanecidos ou senhores do medo tentavam dar ordens. Terei que ficar de olho nesses Charans, pensou Mate. Eles terão generais que poderão restabelecer o comando. Por enquanto, ele precisava atacar com força, empurrar os Trollocs e Charans para longe das colinas. Lá embaixo, os Trollocs enchiam o corredor entre os pântanos e as colinas, pressionando com força os defensores no leito do rio. A morte de Elaine fora uma mentira. Suas tropas estavam em desordem, haviam perdido mais de 1/3 de seus soldados, mas, quando estavam prestes a ser derrotadas pelos Trollocs, ela cavalgou até o meio deles e os reagrupou. Agora, milagrosamente, mantinham suas linhas, apesar de terem sido empurrados para dentro do território Shannara. Não conseguiriam resistir por muito mais tempo, com ou sem Elaine. Cada vez mais lanças nas linhas de frente eram atacadas, soldados caíam por todo o campo, e suas cavalarias e os Aiel trabalhavam furiosamente, com dificuldade crescente, para conter o inimigo. Luz, se eu conseguir empurrar a sombra para fora destas colinas sangrentas, para aquelas feras lá embaixo, elas vão cair umas sobre as outras. Lord Calton, gritou Tina ali perto. Ela brandiu uma lança ensanguentada a cavalo, apontando para o sul. A luz brilhava distante, em direção ao rio Erin. Mate enxugou a testa. Aquilo era portais no céu. Dezenas deles, e por eles jorravam Torraken em voo, carregando lanternas. Uma rajada de flechas flamejantes foi lançada contra os Trollocs no corredor. Os Torraken, carregando arqueiros, voavam informação sobre o val e o corredor além. Durante a batalha, Mate ouviu sons que devem ter gelado o sangue do inimigo. Centenas, talvez milhares de trombetas de animais soaram na noite, seu chamado à guerra. Uma tempestade de tambores começou a soar em uma cadência unificada que se tornou cada vez mais alta, e um estrondo de passos feitos por um exército avançando, tanto homens quanto animais, aproximando-se lentamente das colinas Polov na escuridão. Ninguém conseguia vê-los na escuridão que precedia o amanhecer, mas todos no campo de batalha sabiam quem eles eram. Mate soltou um grito de alegria. Ele conseguia visualizar os movimentos do Seanchan se desenrolando em sua mente. Metade do exército marcharia diretamente para o norte, partindo do Zerinin, juntando-se ao exército acossado de Elaine em Mora para esmagar os Trollocs que tentavam forçar a entrada em Shenar. A outra metade se desviaria para o oeste, contornando os pântanos, para o lado oeste das colinas, esmagando os Trollocs no corredor por trás. Agora, a chuva de flechas caía acompanhada por luzes brilhantes que surgiam no ar, danadas, criando mais luz para seu exército ver, uma exibição que teria deixado os iluminadores orgulhosos. De fato, o chão tremeu enquanto o enorme exército Seanchan marchava pelo campo de Merrilor. Um trovão rompeu o ar no flanco direito de Mate nas colinas, um trovão mais forte. Talmanes e Aludra haviam curado os dragões e disparavam diretamente da caverna, através dos portais, contra o exército de Shara. As peças estavam quase todas no lugar. Havia mais um assunto a ser resolvido antes do último lançamento dos dados. Os exércitos de Mate avançaram. Jurgrad passou os dedos pela carta da esposa, enviada com Androl da Torre Negra. Não conseguia lê-la naquela escuridão, mas isso não importava, contanto que conseguisse segurá-la. De qualquer forma, ele já havia memorizado as palavras. Ele observava este cânion a uns 16 quilômetros a nordeste, ao longo do rio Mora, onde Calton o posicionara. Estava bem longe da vista do campo de batalha em Merrilor. Ele não lutou. Leve, era difícil, mas ele não lutou. Observou,
tentando não pensar nas pobres pessoas que morreram tentando segurar o rio ali. Era o lugar perfeito para isso. A Mora passava por um cânion ali, onde a sombra poderia parar o rio. E conseguiu. Os homens que Mate enviará tentaram lutar contra os Senhores do Medo e os Charas. Que tarefa tola! A raiva de Grade por Calton ardia em chamas. Todos alegavam que ele era um bom general. Então ele foi lá e fez isso. Bem, se ele fosse um gênio, por que enviará 500 homens comuns de uma aldeia nas montanhas de Murande para defender este rio? Sim, Calton também enviará cerca de 100 soldados do bando, mas isso não era nem de longe suficiente. Eles morreram depois de defender o rio por algumas horas. Havia centenas e centenas de Trollocs e vários Senhores do Medo no cânion do rio. Bem, aquelas pessoas tinham sido massacradas, todas. Leves. Havia crianças naquele grupo. Os habitantes da cidade e os poucos soldados lutaram bem, defendendo o cânion por muito mais tempo do que Grade imaginaria ser possível, mas então caíram. E ele recebeu ordens para não ajudá-los. Bem, agora Grade esperava na escuridão no topo das paredes do cânion, escondido entre um aglomerado de rochas. Distantes dele, talvez a 100 passos, Trollocs se moviam à luz de tochas. Os Senhores do Medo precisavam disso para enxergar. Eles também estavam no topo das paredes do cânion, o que lhes dava altura e posição para observar o rio abaixo, que havia se transformado em um lago. Os 3 Senhores do Medo haviam quebrado grandes pedaços das paredes do cânion e criado a barreira de rocha que represava o rio. Isso secou Mora em Merrilor e permitiu que os Trollocs cruzassem o rio com facilidade. Grade poderia abrir a represa em um instante. Um ataque com poder único a abriria e liberaria a água do cânion. Até então, ele não ousara. Calton ordenara que ele não atacasse, mas, além disso, ele jamais conseguiria derrotar 3 poderosos Senhores do Medo sozinho. Eles o matariam e represariam o rio novamente. Ele acariciou a carta da esposa e se preparou. Calton lhe ordenara que abrisse um portal ao amanhecer para aquela mesma aldeia. Fazer isso revelaria Grade. Ele desconhecia o propósito da ordem. A bacia abaixo estava cheia de água, cobrindo os corpos dos caídos. Acho que agora servirá tão bem quanto em qualquer outro momento, pensou Grade, respirando fundo. O amanhecer já devia estar quase aqui, embora a cobertura de nuvens mantivesse a terra escura. Ele seguiria suas ordens. Que a luz o queimasse, mas ele o faria. Mas se Calton sobrevivesse à batalha rio abaixo, ele e Grade teriam uma conversa. Uma conversa séria. Um homem como Calton, nascido de gente comum, deveria ter pensado melhor antes de desperdiçar vidas. Ele respirou fundo novamente e começou a tecer um portal. Abriu-o na aldeia de onde as pessoas tinham vindo ontem. Não sabia por que faria isso. A aldeia havia sido despovoada para formar o grupo que lutara antes. Duvidava que alguém tivesse permanecido. Como Mate o chamara. Inderstap. Pessoas irrompiam pelo portão, gritando, erguendo cutelos, forçados e espadas enferrujadas. Com eles, vinham mais soldados da banda, como 100 que haviam lutado ali antes. Exceto pela luz dos fogos dos Senhores do Pavor, os rostos daqueles soldados eram os mesmos daqueles que lutaram aqui antes, lutaram aqui e morreram. Grade ficou boquiaberto ao se levantar na escuridão, observando aquelas pessoas atacarem. Eram todas iguais. As mesmas matronas, os mesmos ferreiros e ferreiros, as mesmas pessoas. Ele as vira morrer, e agora estavam de volta. Os Trollocs provavelmente não conseguiam distinguir um humano do outro, mas os Senhores do Medo viram, e entenderam que eram as mesmas pessoas. Os 3 Senhores do Medo pareceram atordoados. Um deles gritou que o Lorde das Trevas os estava abandonando. Ele começou a atirar tranças nas pessoas. Aquelas pessoas simplesmente avançaram, sem se importar com o perigo, pois muitos deles foram estilhaçados. Eles caíram sobre os Senhores do Medo, golpeando-os com implementos agrícolas e facas de cozinha. Quando os Trollocs atacaram, os Senhores do Medo já estavam derrotados. Agora ele podia. Sacudindo seu estupor, Grade reuniu seu poder e destruiu a represa que bloqueava o cânion. E ao fazer isso, ele liberou o rio.